Olá, meus amigos, boa noite. Eu sou Rinaldo de Oliveira, do portal Só Notícia Boa, e a gente vai fazer uma entrevista hoje, uma conversa aqui deliciosa com duas irmãs que bombaram essa semana no Só Notícia Boa. Ela está entrando aqui. Mas olha elas aí, ó. Olá, boa noite, Grazi, tudo bem? Tudo bom? Oi, Rafa, tudo bom? E boa noite. Boa noite, lindas, boa noite. Como você acompanhou aqui no Só Notícia Boa, a história delas, essa à direita é a Grazi, à esquerda é a Rafaela, elas são irmãs gêmeas. A Rafa nasceu com síndrome de Down e a Rafaela, isso aconteceu quando elas eram jovens, né? Quando elas eram jovens, não, ainda são jovens, né? Ainda são jovens. Quando elas eram adolescentes, a mãe delas partiu, né? A mãe delas foi para o céu e a Graziella, ela teve uma atitude assim fantástica. Ela pediu a guarda da irmã e a partir daquele dia ela começou a cuidar da irmã e as gêmeas acabaram se tornando mãe e filha. Eu tenho um prazer imenso de estar falando com você ao vivo, direto da cidade de Nova Cruz, que fica no interior do Rio Grande do Norte. Eu estou aqui em Brasília e elas estão lá no Rio Grande do Norte. Rafa, muito boa noite, obrigado pelo carinho de falar com a gente aqui, viu? Obrigada de nada. Mande um beijo. Um beijo, linda. Grazi, boa noite, obrigado pelo carinho de falar com a gente, viu? Obrigada a vocês. Eu queria que você me falasse primeiro a repercussão que essa história que a gente publicou em primeira mão aqui no Só Notícia Boa, a repercussão que isso teve para você. Muita gente falando, procurando por vocês, como é que tá? Bem, ainda está caindo a ficha. São muitas mensagens parabenizando, incentivando, outras pessoas procurando saber, entender como foi, pessoas passando por situações parecidas e perguntando como agir, inclusive pessoas de Portugal que estão vivendo a mesma situação e estão tentando se adaptar à situação, que não é fácil para ninguém. É uma questão que a gente precisa se adaptar, não a ela, como portadora da síndrome de Down, mas como é uma questão de se adaptar à vida mesmo, às novas fases que virão e a tudo que pode vir. Eu não estou conseguindo responder todo mundo, porque eu estou com problema na internet, mas eu vou responder. Estou Tá super certo. nervosa. Tá certo. Rafa, comece explicando para a gente o seguinte. Algumas pessoas perguntaram, puxa vida, mas se elas são gêmeas, como uma nasceu com Down e a outra não? Vamos começar com isso? A gestação nós somos gêmeas bivitelinas. Então, a gestação de gêmeos bivitelinos ocorre quando dois embriões são fecundados. Então, são duas pessoas diferentes ali que estão se formando. São duas placentas, tudo é em dobro e individual para cada pessoa. É diferente de uma gestação de gêmeos univitelinos. Como nós somos gêmeas bivitelinas, poderia ocorrer de ambas vir com alguma síndrome ou não. No nosso caso, a Rafaela nasceu com a síndrome de Down e eu nasci com um fator congênito. Entendi. Bom, a história toda pegou, eu acho que o coração de muita gente, quando a gente contou uma parte da história de vocês, que foi triste, né? Quando vocês perderam a mamãe foi embora para o céu, ela estava separada já do seu pai, e aí vocês estavam com 17 anos, e você pediu a guarda da sua irmã, foi isso que aconteceu? Isso. Quando a minha mãe faleceu, na verdade, minha mãe ela já era separada de meu pai há muito tempo. E quando ela faleceu, a gente morava aqui em Nova Cruz. E a gente decidiu ficar aqui. E quando eu completei os 18 anos, foi que eu comecei a dar entrada na guarda da minha irmã, porque eu era de menor e não podia dar entrada ainda. A partir dos 18 anos, como pessoa de maior, responsável legal, foi que eu pude dar entrada na guarda dela. Entendi. A Prix, ela está perguntando aqui qual é a idade das gêmeas hoje. Posso falar de idade aqui ou não? Pode. 32. 32 32 com 20, hein? Vai lá. Vamos lá.
Elas têm 32 anos, elas moram lá no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, em Nova Cruz. A Graziela, hoje, é médica veterinária, é isso? Isso. Isso. E a irmãzinha dela, a Rafa, ela estuda no 7º ano, numa escola comum, numa escola particular, mas é uma escola normal, né? É. É uma escola regular, mas que acomoda todas as crianças. Rafaela não só tem Rafaela lá com alguma deficiência, tem várias outras crianças. E a escola, aos poucos, ela foi se adaptando. É a escola modelo, que é um exemplo na minha cidade. E aos pouquinhos a diretora ela foi se enquadrando, se encaixando na necessidade de cada um. Hoje em dia a escola é exemplo para o município e até para a minha capital. Entendi. Olha, o Paulo Gutenberg está falando, moram no meu estado, sou de Mossoró. Conhece Mossoró? É aqui, mas eu nunca fui lá. Que? Mira. O que ela está falando? Tá pedindo para eu falar baixo. Ah, para falar baixo. Tá bom. Vamos falar baixo então, tá? Aí eu queria te perguntar o seguinte. Como é que foi, cara, com 17 anos, você criar a sua irmã como se fosse sua filha? Não deve ter sido fácil para você também, né? Bem, assim que a minha mãe faleceu, a gente tinha a opção de ficar com meu pai, mas como ele morava em outro estado, a gente não quis ir para lá. A opção de ficar no Rio Grande do Norte foi minha. Eu sabia o que eu iria enfrentar e como seria. Eu tenho contato com meu pai, a gente se fala, não temos contato diariamente, porque cada um tem sua vida, minha vida é bem corrida, mas a gente sempre se fala. Você pode repetir a pergunta? Eu me perdi aqui na pergunta. Eu perguntei para você, como é que foi você, com 17 anos, assumir sua irmã? Então, quando eu optei a ficar em Rio Grande do Norte, eu sabia tudo que poderia acontecer, de bom e de ruim. Foi difícil, foi bem complicado, porque eu era uma criança. Eu acredito que uma pessoa com 17 anos, por mais que seja um adolescente, é uma criança. Tem aquela mentalidade que nada de ruim pode acontecer, é impossível, é atrevido. É aquele que ganha o mundo em um segundo, sem esperar nada e sem ter nada. Eu contei com a ajuda da minha tia Severina, que ela morava encostada na minha casa. Ela é irmã da minha mãe e ela deu uma força muito grande. Foi ela quem me ensinou como resolver muitas coisas de casa que eu não sabia. Na guarda da minha irmã, que eu precisava estar indo para a capital para resolver. Ela me dava uma força ficando com a minha irmã. E até hoje minha tia me ajuda muito, muito mesmo. Olha, o Marco está perguntando aqui, com quem vocês moram? Moramos Rafaela, eu e um irmão mais velho, só. Vocês três. Ó, o Charles Oliveira está falando, conheci agora a história de vocês olhando o Instagram. E entrei no perfil de vocês agora e entrei por acaso na live. Parabéns para essa irmã, que não é só cuidadora e tutora da irmã, mas sim um anjo. Olha que coisa linda. E sou tutora porque Rafaela, quando eu entrei com pedido de guarda, ela e eu, a gente já tinha 18 anos. Então, curatela é de pessoas maiores de 18 anos. E tutela é de pessoas menores de 18 anos. Eu acredito que ainda seja assim, não sei se mudou, mas no tempo da gente era assim. Entendi. Como é que você fez para criar a sua irmã, a partir dos 17 anos, praticamente sozinha, sem seu pai, sem sua mãe? Tinha minha tia, que foi quem me orientou muito, e a gente foi aprendendo. No começo era muito difícil, porque eu precisava fazer muita coisa por Rafaela. Rafaela sempre foi muito protegida pela minha mãe, pela minha avó. E até os 12 anos, eu lembro que a minha avó ainda alimentava a Rafaela, ela dava comida na boca de Rafaela. E para ir me adaptando a Rafaela e adaptando a Rafaela a mim, a nossa nova realidade, foi bem difícil. Foi. O que ela falou? O que ela falou? E aí? Tu tá gostando? Tá amando?
tá amando. Cadê o coraçãozinho que ela fez aí para você? Deixa eu ver. Que linda, que linda, que linda. Olha, o Arizinho está falando, a força de vocês é a inspiração, a garra, o amor. É a resposta para tudo isso. Isso que é amor de verdade. Que legal. Arizinho fala. O Arizinho é daqui, de Currais Novos. Ah, é? É. Ele tem 9 aninhos e é um menino lindo. Tem também o Instagram dele. Ele tem o sonho de ir para o Maracanã. O Arizinho é lindo. Ele tem um canal no YouTube também. A família dele dá uma super força a ele. Eu sempre estou compartilhando as coisas do Arizinho. E é um menino lindo. Legal. Agora me diga uma coisa. Quais são os planos? O que você pretende fazer no futuro? Porque, assim, a sua irmã é uma extensão sua, né? É sua filha hoje. O que você pretende fazer? Eu costumo dizer que eu sou a extensão de Rafaela. O que Rafaela não alcança, eu tenho que alcançar. E por ela eu vou alcançar. Tu vai trabalhar também? Ela está dizendo que vai trabalhar também. Ela vai trabalhar em quê? Ela já escolheu a profissão? Vai dar aula? Vai dar aula, vai ser professora. Vai ser professora, olha que linda. Ó, vocês são um exemplo de superação, está falando a Anete Maranhense. Obrigada, Nete. Legal, né? Cara, você só está recebendo mensagem de carinho, né? Porque assim, a gente está numa época que tem muitos haters na internet, né? Tem uma galera doida aí que acha pelo em ovo e arruma briga, confusão, tal, não sei o quê. Agora eu reparei, cara, não teve uma pessoa que falou mal de vocês. A história de vocês contagiou todo mundo aqui do Só Notícia Boa. De outros portais também que estão compartilhando, sabia? Eu vi vários portais. Me marcaram em muitos que estão postando. E a gente super agradece. Eu fico feliz com essa questão de não ter tido nenhuma resposta negativa. Mostra que o que eu tenho feito até hoje, junto com a Rafaela, está correto. E eu acredito que se minha mãe estivesse aqui, ela estaria muito feliz. Eu não tenho dúvida que a tua mãe estaria muito orgulhosa de tudo isso que você está fazendo, assim. E a gente percebe um carinho tão grande entre vocês. Tem uma afinidade, assim, né? Vocês têm uma proximidade muito grande, né? Tem sim. Eu estou ouvindo baixinho, porque está barulho. Pode repetir? Mas eu falei da afinidade. Vocês têm uma afinidade muito grande, né? Um carinho muito grande uma pela outra. Sim, sim. A gente é tão íntima, a gente é tão próxima que logo no começo era muito difícil saber quando a Rafaela estava doente. E eu prestava atenção em cada detalhe para tentar... Tá rindo de mim. Para tentar saber do que é que ela estava doente. Ela não sabia distinguir qual era... Deixa eu parar, você responde, tá bom? Ela não sabia distinguir uma cólica de uma dor abdominal, de tantas outras coisas. E isso eu tinha que prestar atenção para saber. E aos poucos eu fui ensinando a ela a diferença de uma dor e de outra dor. E muita gente não vai acreditar, mas eu sei que tem muita gente que acredita. Quando ela estava doente, eu sentia o que era. E até hoje é assim. É muito difícil eu errar algo que ela esteja sentindo, porque eu sinto também. É incrível, mas eu sinto. Dizem que alguns gêmeos são assim mesmo, né? Um sente o que o outro sente, né? Dizem que os gêmeos sentem. E eu posso garantir que é verdade. Não sei se todo gêmeo, porque também vai depender da ligação que um tenha com o outro. Mas eu sinto. Eu vou ler mais mensagens aqui. Por mim, Cá Miranda falando, Deus abençoe a vida de vocês. Mais que empatia, mais que amor, é ter Deus na vida. E a plena certeza que sua mãe criou vocês até quando pôde. Porém, da melhor forma. Grande beijo a vocês de Muriaé, Minas Gerais, falando por mim, Cá Miranda. Olha que lindo. Obrigada, Carmen. Obrigada. Também espero que ela esteja orgulhosa de nós. Não tenho dúvida, viu? Não tenho dúvida. Toda a Mari está falando quantos anos elas têm. Elas têm 32 anos. A Vilma Farias falando, que linda declaração de amor. Ela é muito linda mesmo. A Isa Valentina falando, você é uma guerreira, mulher iluminada por Deus.
Eu sou filha de uma guerreira. Minha mãe era espetacular. Além de ter criado os 3 filhos, minha mãe dava volta ao mundo se preciso fosse, sem cansar e sem reclamar. Se eu não fosse uma guerreira, eu não seria filha dela. Não teria como não ser guerreira. Só mensagem de amor aqui. Paulo Gutenberg falando parabéns pela história de vocês. A Bianca Gonçalves, vocês têm quantos anos? Já falei, 32. A Júlia, a Melissa falando, é muito bom compartilhar do mesmo sangue que vocês. São pessoas especiais demais. Vocês precisam conhecê-las. Olha que legal. A Bianca repetindo aqui. A Marinalva falando, não tem como falar mal desse exemplo de vida, porque o que essa irmã mãe está fazendo pela Rafaela é de dar exemplos para muitas pessoas. A Daniela falou, amei a história de vocês. A Yara falando, ela está ali imitando. Ah, tua irmã está te imitando, é isso? Eu não estou ouvindo direito. A Yara está falando aqui que a Rafa está imitando você. Tu está me imitando? Ela faz isso, né? Ai, tá bom. É Rinaldo. Rinaldo. Ela está dizendo que ela quer ter um namorado com síndrome de Down. Você sabe que eu tenho? Eu vou contar para vocês. Que? Eu tenho uma amiga aqui em Brasília, a Mara. Ela é jornalista também. E ela tem uma irmãzinha com síndrome de Down. E a irmãzinha dela, eu já te contei essa história quando a gente tava, antes da entrevista, durante a entrevista, né? A irmãzinha da Mara tem um namorado que também tem síndrome de Down. É um casal, assim, muito legal. Ele é muito simpático, ele é galanteador, ele é muito apaixonado por ela. E, assim, as pessoas com síndrome de Down, elas têm uma verdade que elas não escondem, né? Elas são o que elas são, não é isso? Elas são o que elas são. Eu acredito que vai chegar uma época que a gente é quem vai pedir para entrar no mundo deles. O nosso mundo é errado, o deles não. Então a gente é quem deve pedir licença para entrar e compreender o mundo deles. É um mundo sem diferença, sem distinção, sem exclusão. E eles só têm a agregar. Ele só tem a agregar ao mundo. Infelizmente, essa notoriedade da síndrome de Down, do autismo, de tantas outras síndromes, não é tão grande ainda. Mas a gente luta para que seja, para que as pessoas entendam que elas só vão temer, desconhecer, falar mal do que elas não conhecem. A partir do momento que você conhece o que é a síndrome de Down, o que é o autismo, você começa a enxergá-los de outra forma. Infelizmente, muitas pessoas, elas só enxergam, elas só têm opinião diferente quando elas têm dentro de casa. Ou quando vem a ter. Não ouvi. O seu áudio tinha falhado, ouvi. mas agora voltou. Pode continuar. Falhou meu áudio? Está falhando. Pode continuar. Então, infelizmente, muitas pessoas elas só começam a enxergar uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com autismo, depois que elas têm dentro de casa. É como se elas não enxergassem o outro, o vizinho que tem um filho com síndrome de Down, o amiguinho da escola, do próprio filho. E isso é bem, como eu posso dizer, não é nem só que seja feio, é triste. Eu conheço muitas mães. Pode falar. Você me falou uma frase que eu fiquei assim... Eu aprendo muito fazendo Só Notícia Boa, sabe? Eu aprendo todo dia com as histórias das pessoas que a gente conhece e com a sua história, inclusive. Você me falou que você é contra essa coisa de inclusão, que para você não é inclusão que tem que acontecer. Explica para o pessoal aqui, o que é que você defende? Não é que eu seja contra a inclusão, mas eu acho que só inclui o que se é diferente. E me diga o que ela tem diferente de mim? Nada. Ela é igual a mim.
Então, eu acho que a gente tem que ir além desse termo inclusão. A gente tem que ter o direito à igualdade. Todo Igual. mundo tem, todo mundo tem que ter direito a seu espaço, todo mundo tem que ser respeitado da maneira que com a cor do cabelo que tem, com a cor da pele, com um cromossomo a mais ou não. Se fosse pensar, ela é diferente de mim, ela tem mais do que eu. Então, se fosse para julgar, ela é maior que eu. Ela tem um cromossomo a mais do que eu. Torna ela bem maior do que eu, do que você. Então, por que ela tem que ser? Não é para ela ser rebaixada. Pelo contrário. Assim, eu não sei por que as pessoas têm tanto medo. Como eu estava dizendo, às vezes eu converso com muitas mães que têm filhos pequenos e elas contam que os filhos eles não são convidados para as festinhas de sala de aula, fora de sala de aula, que elas têm pouco contato com as mães, porque as próprias mães elas têm medo da criança entrar e quebrar alguma coisa dentro de casa, de tanta coisa, de tanta besteira, e elas não entendem que elas fazendo isso, elas estão machucando uma mãe, machucando uma família, fazendo com que essa mãe auto se exclua, porque a mãe vai querer proteger seu filho. Então, ela mesma vai excluir. Ela mesma vai se excluir e puxar seu filho. É verdade. Falando em mãe, a Isa Valentina está falando aqui. Sua mãe, lá no céu, está orgulhosa por esse exemplo de mulher a qual você se tornou. É muito gratificante você compartilhar toda a sua história com a gente. Legal, né? Obrigada, Isa. Obrigada. Espero que ela esteja. Pode falar. Pode falar. A Tati Figueiredo está falando super mãe. Por mim, Camiranda falando muito feliz em poder estar ciente para ver uma história tão linda de superação e garra. Obrigada. O Itamar está falando, eu e Lô admiramos muito a igualdade, a inclusão e o comportamento da Rafa. Somos do mesmo estado e temos o Arizinho, com inspiração, e essas meninas são demais. Uma live incrível, muito fantástica. Obrigado, viu, Itamar? É seu amigo? Obrigada, Itamar. Obrigada, Alô. A Lô, ela é irmã do Itamarzinho, do Arizinho. E uma vez eu disse a ela, às vezes eu converso com ela, e disse a ela que eu sei que se um dia o Ari precisar, ela não vai fazer diferente de mim. Ela vai ser como eles vão ser, como nós duas. Porque ela é muito ligada ao irmão dela e é muito bonita. Ela coloca o Arizinho muito para frente. A Anne Letícia está falando, pode ter certeza de que sua mãe está ao lado de vocês sempre e tem muito orgulho de vocês. Grazi, você é um anjo na vida da Rafa. Olha que coisa mais linda. Na verdade, ela é um anjo na minha vida. Encantada com a história de vocês duas, falando a toda a Mari. O Helder Souza está falando de Portugal aqui para vocês. Olha, a Prix falando irmã. Ai, que linda, ela inventou uma palavra para você, irmã. Irmã. É isso mesmo. Nunca tinha ouvido. O Helder está falando lá de Portugal, ele está falando assim, seres humanos fantásticos, está falando para você. A Angélica Santos falando, lindas, uma história muito bonita, que Deus abençoe vocês. Um exemplo, essa linda história, essa linda história me emocionou muito. Beijos, fiquem com Deus. Beijo. Ali a Cristian falando, história maravilhosa, cheia de exemplo, que Deus abençoe imensamente. Deixa eu ver o que mais aqui, peraí. Eu encostei o dedo em alguma coisa aqui. Ok. A Lá Mona Lisa falando, estou apaixonada pelas duas. O Ederson lá de Portugal, parabéns, Graziella, grande mulher. Obrigada. Adora, já quero viver nesse mundo. Ela está falando no mundo da sua filha, da sua irmã. Eu já estou falando de filha aqui, porque para mim é sua filha, né? Não tem jeito. O Helder a gente falando pode viver esse mundo também. Pois é. O Helder continua lá de Portugal. Tem um amor puro e incondicional. Tem o privilégio de partilhar o mesmo espaço no desporto com estes seres humanos. Olha que legal. Eu acho que ele trabalha com pessoas com síndrome de Down. Eu acho que o Helder é um seguidor meu. Nosso. Eu acho que é.
eu acho que ele é educador físico só de pessoas com síndrome de Down. Olha Acho que que é legal. natação, se eu não estou enganada. Que legal. Olha, muitas pessoas mandando beijo aqui, mandando abraço. Falando, a Lois Brito falando, como eu sou fã dessas meninas, a forma como a Grazi insere a Rafa no meio é incrível. Parabéns, meninas. A Grazi sempre trabalhando a igualdade e a autonomia da Rafa. Meu sentimento é enorme por vocês. Olha que legal. Quem falou isso foi a Lois Brito, acho que é sua amiga. Luiz Brito. É a irmã do Arizinho. Obrigada, Lô. Então, olha, tem várias pessoas escrevendo aqui, todas mandando mensagem de carinho. Aqui a Bianca falando, não tenho maturidade, já chorei tanto. Ela chorou muito com a sua história, a Bianca tá falando. Mas assim, as pessoas elas choram, não é de tristeza, Grazi, é de alegria, sabe? Elas choram aqui no Só Notícia Boa, elas choram de perceber que existe gente boa nesse mundo. E é isso que a gente mostra no nosso portal, que enquanto você tem tanta notícia ruim aí no mundo, né? Os telejornais, os jornais, as emissoras de rádio falando tanta coisa ruim, dá a impressão que todo mundo é ruim nesse mundo, e não é verdade. Você e a sua irmã são a prova de que tem muita gente boa. E é por isso que a história de vocês está emocionando tanta gente. Mais de 100 mil acessos a história dela no Só Notícia Boa, gente. Ó, a Toda Mari falando, Grazi, você já sofreu algum tipo de preconceito por cuidar tão bem da sua irmã? Já. Acho que quase todos os dias. Como a Rafaela tem quase meu tamanho, a Rafaela não é mais uma menina, a Rafaela tem corpo de mulher, às vezes as pessoas olham a gente estranho. Aquele preconceito tolo de não aceitar, mesmo que a gente fosse um casal. Aquele preconceito tolo de se incomodar com o amor alheio. Mesmo que a gente fosse um casal, não justificaria nunca um olhar que a gente recebe. Muita gente olha a gente com discriminação, sim. Prestam atenção no que ela está fazendo, cochicham. E antigamente me estressava muito. Hoje em dia eu quebro a ignorância com um sorriso. E sempre funciona. Eu acho que intimida a pessoa. Você mostrar que você percebe que a pessoa está falando de você e que você é feliz por ela estar falando de você, independente do que for, eu acho que quebra aquela pessoa e faz ela se tocar. Muito sábia a sua atitude. É isso mesmo. A gente quebra as coisas ruins com sorriso, com bom dia, com alegria. Não é? É assim que a gente quebra. Sensacional. A Vilma Farias falando, essas histórias deveriam ser mais divulgadas para alcançar o maior número de pessoas. Ainda bem que existe o Só Notícia Boa. Obrigado, Vilma. Verdade. Obrigado. Sua página ela faz uma ação na vida das pessoas. Muita gente está desenganada da vida, muita gente está triste, porque tem muita página que só noticia coisas ruins. Porque também tem muita coisa ruim acontecendo. E as pessoas vão se fechando, vão desacreditando umas das outras. Então, quando vem notícias boas, notícias impactantes do bem, muda o dia de uma pessoa. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Não tô ouvindo também. Voltou. Ó, Voltou? Rinaldo, Não tô ouvindo. como que você tomou conhecimento da história delas? Pri, na verdade, alguém, eu não sei quem foi, alguém marcou a Graziella falando para a gente conhecer a história dela. E aí eu fui atrás, conversei com ela e a gente decidiu fazer a matéria, porque assim que eu comecei a falar com ela, eu vi que a história dela é uma coisa assim, belíssima, né? É um exemplo. E muitas das histórias que a gente conta aqui no Só Notícia Boa vêm por pessoas por seguidores da gente nas redes sociais, que marcam a gente nas histórias. Foi assim que eu conheci a Pri. Aliás, a Graziella. E você já conhecia a gente, Grazi? Já conhecia. Eu sigo várias páginas que fazem um trabalho parecido com o seu. E às vezes eu marcava para ver se eles viam a nossa história, mas como eles não marcavam, eu ficava com vergonha e apagava o comentário. Numa dessas páginas, estou perdendo a timidez. Eles perderam, a gente conseguiu. Às vezes eu fazia isso, eu comentava e ninguém respondia, eu apagava.
E, tipo, eu me sentia envergonhada, achando, será que viram e não deram importância? Aí eu apagava. Você não tem nada que sentir vergonha, sua história é linda. Sua história tá emocionando o Brasil inteiro e pessoas que moram em vários outros países que seguem o Só Notícia Boa. Você não tem que se envergonhar, você tem que se orgulhar bastante, viu? Obrigada, obrigada. Olha, 21 motivos para sorrir está falando aqui. Sou mãe de um guri com síndrome de Down. E digo sempre que poucos têm o privilégio de viverem em dois mundos e me sinto tão grata a Deus. É isso. Você concorda com ela? Concordo, concordo muito. Eu nunca vi Rafaela estar estressada com a vida. Eu nunca vi Rafaela estar com raiva da vida. Ela tem seus momentos de estresse, mas que é bem curtinho, 5 minutos, 10 minutos. Enquanto às vezes tá tudo bem comigo, graças a Deus a gente tem saúde, não falta nada, somos simples, mas dá para viver muito bem, graças a Deus. E do nada eu tô estressada de repente eu olho para ela, ela não tá nem aí no celular, conversando, e eu digo, Rafaela, vamos fazer alguma coisa? Ela, vou nada, tu tá estressada? E eu não vejo ela assim, de forma nenhuma. Outra coisa que eu queria comentar todo mundo fala desse mundo paralelo que eles vivem. E é verdade. Você já viu que todo autista é um poeta? Desculpe, Eu nunca vi repete. uma. Você já viu, você já percebeu, já conviveu com os autistas? E já percebeu que todo autista é um Já. poeta? Já. Eu nunca vi um autista dizer uma mentira, não dizer uma coisa que não me emociona. É Eu verdade. acompanho muito o Marcos Mion. E as coisas. E as coisas que eu vejo sair do filho dele, com tanta emoção, com tanta inocência, e é tudo verdade. Eu nunca vi um autista falar algo que não me tocasse, que não me emocionasse. A Rafael estuda com um amiguinho que ele é autista, Gustavo. E às vezes eu pergunto à professora como é ele dentro da sala de aula. E ela disse que cada vez que ele abre a boca para falar, ela se emociona, porque ela não sabe de onde vem tanta coisa bonita. É É muita muito, muito sensibilidade, bonito. né? É muita sensibilidade. É muita sensibilidade mesmo. É verdade. Ó, inclusive a gente está com uma matéria hoje no Só Notícia Boa, na capa, de um menino cego, autista, que é fã da Sandy Júnior. Você viu essa história? É um homem que é plantação de Júnior, igual a tu. Pois é. Plantação E de Júnior. esse menino é tão sensível que a mãe dele falou assim para ele: ah, se você aprender a tocar todas as músicas da Sandy Júnior, eu levo você no show. Cara, ele aprendeu todo o repertório de Sandy Júnior, autista e cego. Ele toca piano. Ai, que lindo. E agora a gente está vendo aqui com os nossos seguidores do Só Notícia Boa se a gente consegue fazer essa história chegar até Sandy Júnior, porque eles vêm aqui para Brasília, vão dar um show aqui, e pode ser a grande oportunidade dele conhecer os dois, né? Ai, meu Deus, vai ser sim. Se Deus quiser, ele vai conseguir. Ele vai conhecer os dois. A Rafaela também ama, sabe todas as músicas. É mesmo? Sandy Júnior. Você não conhece as músicas? Você não gosta de Sandy Júnior? Gosta demais. Olha, a Demily Rodrigues está falando, eu tô nova com a sua história. Não conhecia. Eu não ouvi. A Demily Rodrigues está falando, eu estou nova com a sua história. Não conhecia. Na vendo? verdade, eu nunca contei a história da gente. Quem mora aqui no interior, na minha cidade, conhece. Porque é um interior pequeno e qualquer história impactante ou não, chega no conhecimento de todo mundo. No final do ano passado, eu tive um problema e procurei alguma coisa para me distrair. Até que eu vi uma reportagem falando sobre os gêmeos bivitelinos, como nós duas. E até então eu só conheci um caso. E daí, dentro
disso que eu estava vivendo naquele momento, eu procurei uma fuga. E essa fuga foi contar a nossa história. Eu sempre fui muito tímida, ainda sou muito tímida. Mas você E manda muito bem no vídeo, viu? Você fala muito bem, você é muito bonita, parabéns. E você se expressa muito bem. Você não tem nada que ser tímida, não. Tá mandando muito bem. Ó, a Consolação dos Santos está falando, daria para dar um resumo sobre essa história? Eu acho que ela entrou agora aqui na live. Dá sim, Consolação, vou contar para você. Eu sou Rinaldo de Oliveira, do portal Só Notícia Boa, e eu estou conversando com as duas garotas que foram campeãs de audiência, mais de 100 mil acessos no nosso site essa semana. É a história da Graziela e da Rafaela. Elas são irmãs gêmeas. A Rafaela nasceu com síndrome de Down. Elas perderam a mãe delas foi para o céu quando elas tinham 17 anos. E aí a Graziela pediu a guarda da Rafaela. E a partir daquele instante, as irmãs gêmeas se tornaram mãe e filha. E hoje, a Graziela, ela cuida da casa, tem o trabalho dela, a Graziela é médica veterinária, e ainda cuida da irmã que tem síndrome de Down. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, que você esclarecesse aqui para a galera, você me disse que com 17 anos você pediu a guarda da sua filha, da sua irmã. Eu sempre chamo ela de sua filha, porque para mim já é sua filha, desculpa. Você pediu a guarda dela. Como é que foi esse processo para você, com 17 anos, conseguir a guarda da sua irmã para cuidar dela? na verdade, como a gente tinha 17, a gente teve que esperar chegar aos 18 anos. Como foi muito tempo, eu não vou conseguir lembrar de tudo. Mas foi Mas difícil? Como é que foi? a gente foi muito bem orientada pelos advogados da época. Eram defensores públicos, porque a gente não tinha condição de pagar. Foi na capital, em Natal. E tudo que eles pediam para a gente organizar, em questão de documentação, a gente organizava. Eu não vou conseguir dizer tudo que era direitinho, como foi, porque eu não lembro. Mas foi difícil? Não foi difícil, mas demorou um pouquinho. Demorou, acho que uns 2 anos, mais ou menos, ou mais. Eu Agora, acho que se tivesse sido um pouco mais rapidinho, teria sido melhor. uma coisa que eu achei muito legal que você me contou na entrevista foi que você conseguiu tirar uma pensão para sua irmã. Inclusive, hoje ela tem o dinheirinho dela, é isso? Ela tem. No caso, ela ficou com a pensão de morte da minha mãe. Isso aí foi simples de resolver também. Aqui, como minha mãe era servidora do Estado, o valor que a minha mãe recebia passou para a Rafaela. Isso aí foi simples de resolver. Pelo menos para a gente, os servidores aqui do Estado do Rio Grande do Norte, eles foram muito eficientes, muito carinhosos, muito cuidadosos, muito prestativos, porque naquele tempo a gente não tinha dinheiro para estar indo para Natal, não tinha telefone, quando minha mãe faleceu, a gente ficou sem ter como pagar as contas, então tudo foi cortado, né? Principalmente o telefone. E eles ligavam para a casa da minha tia Grazi, está faltando isso, se tiver como trazer, traga. Na verdade, a gente não tinha nem condição de ir para Natal. Eu ia porque, na época, eu namorava com um menino lá de Nova Cruz, e o pai dele sempre viajava para Natal. E ele sempre dava carona. Então, eu ia com ele e voltava com ele. Aí, por isso que se tornou mais fácil. Mas mesmo quando eu não podia ir, o pessoal sempre ligava, procurava saber, dizer qual a documentação que estava faltando, dizer em que momento o processo estava. O pessoal do Rio Grande do Norte foi muito acolhedor. Tanto na questão da guarda da minha irmã, quanto nessa questão da pensão. Entendi. Você recebeu bastante solidariedade, pelo que eu estou vendo, né? Foi sim. Eles sentiram o que a gente estava sentindo naquele momento e, de alguma forma, eles tentaram amenizar. O Marcelo Ricardo Diniz está falando lá dos Estados Unidos. Ele está falando assim, obrigado por trazer o autismo como notícia boa, que é o que a gente está falando agora, né? A irmã dela tem síndrome de Down, mas a gente está falando do garoto autista que estuda com ela. E assim, cara, o autismo, quem não conhece gente com autismo, nem com síndrome de Down, tem que conhecer.
Cara, eles são, eles são tão honestos com o que eles pensam, tão honestos com o que eles sentem. É uma coisa que a gente tinha que aprender, sabe? Isso, Não é verdade? isso. Na verdade, as pessoas, quando elas falam do autismo ou da síndrome de Down, elas falam de forma separada. É como se cada síndrome, cada problema, cada doença, ela, não que seja uma doença, mas eu estou falando assim de um modo geral, fosse cada um no seu local. E eu acho que isso aí também devia ser quebrado. Quem luta pela síndrome de Down, luta pelo autismo, luta por tantas outras síndromes. Tem a síndrome querido Chaves, não sei se eu falei certo. Mas a gente deveria se unir e lutar por todos, não só por um. Cada um tem sua particularidade por ter seu filho ou um parente que tem aquela determinada síndrome ou autismo. Mas eu costumo lutar por todas. Para mim não tem distinção. Se é alguém que precisa, eu acredito que todo mundo tem que entrar em conjunto. Concordo com você. Bom, o Marcelo Ricardo, lá dos Estados Unidos, ele continua a mensagem dele. Ele fala: sou pai de autista e fico feliz em saber que sem ser algo tão bom, pode ser uma inspiração para pessoas normais. Né? Ele está dizendo que o autismo, apesar de não parecer ser uma coisa boa, enfim, ser complicado às vezes para os pais, pode ser uma inspiração para pessoas normais. Eu concordo muito com você, porque inclusive eu tenho uma facilidade de comunicação com a galera que tem autismo e a galera que tem síndrome de Down. Eu não sei por quê. Quando eu chego perto e eles começam a interagir comigo, cara. Uma vez eu fui dar uma palestra aqui em Brasília, e quando eu terminou a palestra, fui falar sobre só notícia boa, né? Quando terminou a palestra, um rapaz veio correndo, assim, devia ter uns 15 anos, 16 anos. Aí ele veio correndo, com papel na mão, assim, e me entregou: isso aqui é para você. E saiu correndo. Era o nome e o telefone dele. Aí eu continuei falando com outras pessoas. Daqui a pouco ele chegou mais perto e falou: eu queria pedir desculpas para você, porque eu tenho autismo e eu não consigo falar com as pessoas. Falei: mas você está falando comigo. Ele falou: é porque eu não tive medo de você. Cara, eu quase chorei naquele dia, né? Porque assim... Eu teria chorado. Eu acho que tem uma energia boa. Eu fiquei tão feliz, fiquei tão feliz. A gente conversa, às vezes a gente fala pelo WhatsApp com esse menino, eu fico muito feliz porque, assim, eles são verdadeiros. E gente verdadeira, a gente tem que aplaudir, né? Ó, quem mais está falando? Tem um monte de gente falando que virou sua fã depois que leu a história. Obrigada. O Helder Souza falando: isso é jornalismo, parabéns a vocês. Muito obrigado, Helder, muito obrigado. Também tem o autista na natação. É o Helder, seu amigo que dá aula, né, para crianças. Tá falando que ele também tem autista na natação, muito legal. Ele é de Portugal, se eu não estou enganada. Ele faz um trabalho muito bonito também. A Tatiana Brito falando: notícias que engrandecem, somam, contribuem, acrescentam. Muito obrigado. Olha que legal, que legal. A Vilma Farias falando: Rinaldo, é a sua energia que é boa e aproxima as pessoas. Vilma, muito obrigado, linda, muito obrigado. Eu fico tão feliz, cara, eu fico tão feliz. Você não imagina. Quando eu conheço uma pessoa como você, Grazi, parece que a sua internet está ruim agora, hein? A internet da Grazi parece que... voltou. Então, assim, as pessoas aqui... A Ana falando: linda sua história. Sou aí da cidade de Nova Cruz, mas moro em outra cidade. Bom saber que você é daí. Falando a Ana Cristina. Ela é da sua cidade, mas ela está morando em outro local. A Raquel mandando parabéns. E a Romana B. Nova falando: que Deus continue abençoando vocês. Amém. Sabe uma coisa? Amém. Uma coisa que eu percebo: vocês são felizes. Eu sinto isso. Travou. Mexe no celular aí. Que pena, travou. Mexe no celular, Grazi, mexe. Quando ela mexe, começa a andar. Ó, enquanto ela tenta lá mexer, vamos ver se eu vou falar assim. A Romana falando: que Deus continue abençoando vocês. A Toda Mari está perguntando se a Grazi tem filhos. Eu não perguntei isso para ela, eu acho que não, ela é solteira, viu? Mas eu vou perguntar assim que voltar o sinal dela.
A Romana falando, amo só notícia boa, chega de notícia ruim. Obrigado, Romana, muito obrigado. A Isa, precisamos compartilhar para todo o Brasil sua história. Eu também acho, Isa. Elas têm que ir para a televisão. Alô, Fátima Bernardes. Alô, meu querido Celso Portioli. Alô, Eliana. Alô, Rodrigo Faro. Vocês que fazem os programas populares de domingo, que contam a história de tanta gente. Olha que história linda para vocês contarem. Pode ligar para mim que eu passo o telefone dela para vocês, tá? Ó, tenta dar uma mexidinha aí, Grazi. Vamos ver se volta o seu sinal. Estou encantada. Isso que faz é o futuro. Pessoas como você é que vão mudar e salvar o mundo. Puxa, que legal. Obrigado, viu, Lavínia? A Maria José Pereira está tentando entrar. Maria José, eu não vou poder te aceitar porque eu estou tentando falar de novo com a Grazi. Grazi, desliga e liga de novo para a gente poder continuar a nossa conversa, Grazi. Desliga e liga de novo se você tiver, tá bom? Quem mais? Lindo de se ver o carinho e respeito entre vocês duas. É muito lindo, viu, Vilma? Eu também fiquei muito emocionado de conhecer essas meninas. Que Deus proteja vocês sempre. Está falando a Maria José. Muito legal. A Toda Mari. Deixa eu ver quem está. Tem um monte de gente pedindo aqui para entrar. Mas eu queria voltar a falar com a Grazi. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo falar com a Grazi de novo, porque caiu o sinal delas, né? A televisão precisa de vocês, meus amores, falando a Isa. Quem sabe um dia, né? Levem a gente vai adorar. Imagina a gente fazer um programa assim, um programa semanal que seja, contando essas histórias, falando com essas pessoas. Puxa, eu adoraria. A Tala falando... eu adoro essa ideia de querer mostrar história boa. No momento em que estamos notícias boas, que temos notícias boas, sempre serão boas e muito bem-vindas para nós. Muito obrigado. Obrigado, viu, Tala? Talara? Acho que é Tala. Acho que é Tala Ramel. Desculpe, eu não consegui ler o seu nome direito. Boa noite, adoro o perfil, falando o Fran Barreto. A Isa Valentina falando, sou mamãe de Isa. Estou muito emocionada com sua história e maior exemplo de superação até hoje. Também fiquei muito... Elas são... Que coisa mais linda, né? Tem uma sobrinha com Down, falando a Maria José. Dá um beijo nela pra gente, viu, Maria José? A Lira Débora falando, que lindas, Deus abençoe. E a Ana Maria dando risada aqui. Bom, olha, eu vou falar de novo. Se você estiver ainda aí na linha, o Grazi, desliga o Instagram, liga de novo, e aí vai aparecer lá, e você pede novamente para participar aqui da live, para a gente poder conversar e concluir a nossa conversa, né? Tá bom? Meu nome é Thaís. A Tá falando. Tá bom, Thaís. Obrigado. Desculpa ter errado o seu nome. Mas, enfim, galera, o negócio é o seguinte, eu vou recapitular para quem está chegando agora. A gente estava conversando, caiu o sinal. Caiu o sinal. Deixa eu ver aqui se ela voltou. A Grazi, vou ver se eu consigo. A Grazi acho que voltou. Então, está falando aqui com as irmãs gêmeas, uma delas é Down, e com a perda da mãe, a mãe delas morreu, e aí a irmã que não tem Down adotou a irmã, né? Ela pediu a guarda da irmã, e hoje, olha elas aí de novo, olha lindas. Voltou! Voltou, obrigado, viu? Obrigado. Desculpa, a internet tá indo aqui, tá fraquinho. Não, você não tem que se desculpar, não. Eu que tenho que agradecer. Aliás, só tenho a agradecer por ter essa coisa linda da Rafa conversando com a gente aqui. Deixa eu fazer o coraçãozinho para a Rafa. Deixa eu ver se ela viu. Um beijo, Rafa. Um beijo. Ela é muito doce, né, cara? Muito. Ela é super doce, super gentil, super carinhosa, atenciosa. Tem um gêniozinho que não é fácil de lidar todo dia, não, mas é a melhor pessoa do mundo. Grazi, quem não é, né? Quem? Quem não tem momentos que tá... E até, cara, você acha que eu sou diferente? Tem horas que, assim, eu fico insuportável, cara. Mas, assim, é todo mundo... Assim, eu tenho muito claro que tem uma música da Sandra de Sá que fala: ninguém é todo anjo ou demônio. Né? Ninguém é 100% bom ou 100% mal.
Né? Isso. A gente tem os dois lados, né? Nós somos feitos de positivo e negativo, não é? Então, assim, só que eu acho que a gente só tem que aprender a amadurecer, a controlar esses sentimentos de raiva, não sei o quê, e deixar aflorar o lado bom da gente, não é isso? Isso. Dias ruins todo mundo tem, mas o seu diferencial vai ser o que você vai fazer com esse sentimento que você está sentindo. O que vai fazer você diferente de outra pessoa é como você vai agir enquanto você está com raiva do mundo. Ninguém tem culpa do que você está sentindo naquele momento. As pessoas podem te ajudar se você permitir que elas te ajudem. É verdade. Eu sempre digo uma frase aqui que as pessoas se diferem das outras pelas opções que elas tomam, né? A gente se difere dos outros pelas opções que a gente faz na vida, né? Se você não faz opções, a sua vida segue aquele barco. Sabe o barco que não tem remo, que vai seguindo a maré? Se você não faz opções, sua vida vai embora assim. Então, na medida que você pega o remo e joga para a direita, joga para a esquerda, é que você está fazendo uma opção. É assim na vida. A gente tem que fazer opções, né? Tem que saber para onde a gente quer ir. Ali a Christian falando, o SNB sempre mandando bem. Linda história, merecedora de todas as bênçãos. Obrigada, Lê. Você vai dormir hoje cheia de amor, né? Desde ontem que a gente tá cheio de amor. Teu aniversário? Só em fevereiro. Ó, uma pessoa me perguntou aqui, quando você estava offline, quando você estava tentando arrumar a internet, ela me perguntou se você tem filhos. Eu sei que você já tem uma filha, né? Que é a Rafaela. Aí, que linda. Eu falei que você tem filha. Rafaela. Só tem Tenho Rafaela. Rafaela. E tenho 4 filhos de pelo. Ah, você tem Tenho um 4 cachorrinho ou cachorros. gato? Hã? 4 cachorros. 4 cachorros. Quatro Então, cachorros. para você que está pegando a nossa transmissão agora, a Grazi, ela é médica veterinária. Minha filha está fazendo medicina veterinária também, adora. Se bobear, minha casa enche de bicho aqui. É uma profissão linda. É verdade. Ó, É a profissão. O médico veterinário, ele é... Além de médico veterinário, ele é enfermeiro veterinário, ele é psicólogo veterinário. Ele é muitas funções em uma só profissão. eu acredito. A Prix está falando, agora está falando para mim, a Prix. Rinaldo, faz exatos 20 anos que nos conhecemos, desde os tempos da TV Manchete. Fico muito feliz de ver você trazendo essas notícias boas, fazendo um jornalismo que vale a pena. Parabéns pelo trabalho. Pri, muito obrigado, linda. Puxa, aqui, todo mundo eu vejo Pris, eu sei que é você. E desde aquela época você usava isso, né? Você usava seus e-mails como Pris. Eu sei que é você, linda. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por acompanhar a gente e passar adiante esse trabalho com carinho. E a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas como a Grazi e a Rafaela. Ó, a Isa falando, Rinaldo, que Deus use muito você para espalhar essa linda história para todo o Brasil. Jornalismo excelente. Espalha, ajuda a gente, Isa. Muito obrigado, viu? A Dias Williane, lindas, cresci junto com as duas. É sua amiga. Williane Como é Dias. que não ouvi? A Williane Dias está falando lindas, cresci junto com as duas. Sim, sim. É uma das minhas melhores amigas. Que legal. A Túlio falando que mocinha linda. A Tatiana falando, Grazi, tem alguém que te ajuda? Já falou, a sua tia, né? Minha tia me ajuda muito. Tem meu irmão também, quando ele pode, ele dá uma força. Mas minha tia é como se ela fosse nossa mãe. Acredito, acredito. Que legal, né? Assim, às vezes a gente tem perdas na vida, mas parece que essas perdas são compensadas de alguma forma para a gente conseguir tocar adiante, né, Grazi? A gente tem que tocar, né? A gente tem a escolha de se fechar para o mundo ou seguir adiante. Por muito tempo eu me fechei, mas acredito que Deus prepara a gente no tempo certo. Se fosse para eu contar a história da gente algum tempo atrás, talvez não fosse cheia de felicidade como é hoje. Então, ele fez com que eu esperasse para poder me abrir para o mundo.
E hoje a gente conta uma história feliz. A gente passou por muita coisa, muito aprendizado, muitas quedas, mas eu sou do tipo da pessoa que quanto mais cai, mais levanta, e o choro é meu combustível. Então, eu não pararia. Hoje a gente é muito feliz, graças a Deus. Eu entendo o que Deus tem pra gente. Tá ligado? Ela fala que a gente vai tirar o bigode. Tá precisando. Então eu entendo. Eu entendo o que Olha, Deus Grazi, tem pra gente. Oi. olha, você sabe que o Instagram, não sei se você sabe, mas ele desarma. Uma hora depois que a gente começa a transmissão, ele desarma. Então vai acabar daqui a exatos 4 minutos. A Vilma está falando para você, Deus sempre envia anjos de luz para nos ajudar na nossa caminhada. Eu acho que eu quero encerrar com isso. Vamos ouvir. A Vilma está falando, Deus sempre envia anjos de luz para nos ajudar na nossa caminhada. Amém, é verdade. Eu quero terminar com isso, porque eu acredito muito, assim, eu também quero te parabenizar. A sua história, ela não está só, ela não emocionou só a gente aqui no Só Notícia Boa. Ela está emocionando gente no mundo inteiro, porque a gente está em 120 países. O primeiro país que mais acesso à notícia boa é o Brasil, onde a gente está. O segundo é Portugal, o terceiro Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Reino Unido, Canadá. Enfim, a sua história está rolando o mundo. E você tem a certeza que você está inspirando muita gente que pode estar numa situação parecida, não sabe o que fazer. E você aqui deu uma aula de amor, de vida e de companheirismo, tá? Eu queria que você dissesse alguma coisa para a gente poder encerrar. Bem, eu agradeço por vocês terem postado a nossa história, por vocês terem... Eu não sei quem marcou a gente, mas agradeço também essa pessoa que marcou a gente para que vocês vissem nossa história. E dizer a todo mundo que está nos vendo, que vai ver essa live, que acreditem nas outras pessoas, amem, não precisa ninguém ser igual a você, aprender no tempo que você aprende, para você respeitar essa pessoa ou amar essa pessoa. Ame além do que você vê. O que você está vendo é casca. Queira o que tem dentro. Olha a mensagem que eu estou recebendo aqui para a gente encerrar. A Anne Letícia 15 escreveu assim: que Deus abençoe você por dar essa oportunidade a elas, está falando para mim, e mostrar para o mundo todo essa história encantadora e emocionante. Eu também sou Down e tenho pais extraordinários. Minha mãe, Négia, as admira muito. Caraca! Ana Letícia também é Down, está aqui com a gente, acompanhando, está agradecendo a mim por eu ter dado a oportunidade para mostrar a sua história e está falando de você. Falando que toda essa história encantadora e emocionante vai inspirar, claro. Está falando também sou Down e tenho pais extraordinários. Minha mãe Négia as admira muito. Cara, não é sensacional? Fala para mim. É muito sensacional. Beijo, Ana. Por ser tão feliz por fazer o Só Notícia Boa. Fala para mim. E eu queria te agradecer muito, porque o que você faz é muito importante. Eu já comentei antes e volto a repetir. Você inspira, tanto você quanto as outras páginas. Você inspira as pessoas e mostra que o mundo não está perdido. Ele não está acabado. As pessoas clamam muito pela volta de Deus. E Deus está dando todos os dias a chance da gente mudar e fazer esse mundo melhor. Eu acredito muito nas pessoas e sei que a gente está caminhando para um mundo melhor. E seu trabalho só mostra isso. Diariamente vocês estão postando